Em 31 de agosto de 1997, o mundo ficou chocado com a notícia da morte da princesa Diana, princesa de Gales, em um trágico acidente de carro no túnel Ponte de El-Alma, em Paris. Aos 36 anos, ela faleceu, deixando um vazio impreenchível nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo que a viam como um símbolo de compaixão, independência e beleza temporal. Sua vida, de uma garota tímida de linhagem aristocrática britânica até a princesa do povo, é uma história inspiradora, mas não isenta de tragédias. Em um cenário fictício chocante, seu irmão, Charles Spencer, Visconde Althorp, quebra o silêncio em 2025, revelando segredos profundos sobre Diana, deixando o público sem palavras e esclarecendo seus maiores medos antes de sua morte. Desde seus primeiros dias em Sandringham até seus momentos finais no condenado Mercedes, a história de Diana é uma jornada de amor, desgosto e um legado duradouro. Nascida em 1º de julho de 1961 em Park House, Sandringham, Norfolk, Diana Frances Spencer foi a quarta dos 5 filhos de John Spencer, Visconde Althorp, e Frances Shand KYDD. A família Spencer, uma das famílias aristocráticas mais antigas da Inglaterra, tem laços estreitos com a família real, tendo servido a muitos reis e rainhas. Diana cresceu em um ambiente privilegiado, mas sua infância nem sempre foi feliz. Quando ela tinha 7 anos, seus pais se divorciaram após um casamento tempestuoso, um evento que deixou uma ferida profunda na alma da menina sensível. Diana foi criada principalmente por seu pai em Althorp Estate, onde frequentemente vagava pelos campos verdes, brincava com animais e sonhava com uma vida simples. Ela tinha 2 irmãs mais velhas, Sarah e Jane, um irmão mais novo, Charles, e havia perdido um irmão mais velho, John, que morreu poucas horas após o nascimento, uma perda que a deixou com saudades da conexão familiar. Ela frequentou internatos de prestígio, como Riddlesworth Hall e West Heath, mas não foi uma aluna brilhante, tendo sido reprovada 2 vezes nos exames de nível O. No entanto, Diana se destacou por sua gentileza e talento no balé, tendo sonhado em se tornar uma dançarina profissional antes que sua altura ultrapassasse o padrão. Aos 16 anos, ela se mudou para Londres, onde trabalhou como babá, professora de creche e empregada doméstica por salários modestos, demonstrando uma humildade rara em alguém da classe alta. A percepção da princesa Diana é um assunto que evoca emoções intensas, pois ela era uma figura amada e controversa. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, Diana é um símbolo de empatia e compaixão. Ela é lembrada por momentos marcantes: apertar a mão de um paciente com HIV sem luvas em 1987, abraçar órfãos na África ou caminhar por um campo minado em Angola para pedir a abolição de armas letais. Essas ações não apenas quebraram barreiras sociais, mas também mudaram a maneira como o mundo via questões como HIV e AIDS, hanseníase e guerra. Ela tinha uma habilidade incrível de se conectar com todos, desde os pobres de Calcutá até estrelas como Elton John, com sinceridade e coração aberto. Uma história frequentemente contada é a de quando ela parou seu carro no meio de uma multidão em Londres para confortar uma mãe que havia perdido seu filho em um acidente, um pequeno ato que demonstrou sua profunda compaixão. Diana não era apenas uma princesa, mas uma mulher que vivia com suas emoções, sempre colocando as pessoas acima do protocolo. No entanto, ela também é uma figura controversa. Seu casamento infeliz com o príncipe Charles, tornado público através do livro de 1992 de Diana, Her True Story, e uma entrevista bombástica com a BBC Panorama em 1995, abalou a família real britânica. Suas revelações sobre o caso de Charles com Camilla Parker Bowles e seus próprios problemas de saúde mental, incluindo um distúrbio alimentar e depressão, levaram alguns a criticá-la por prejudicar a reputação da monarquia. Os conservadores do palácio a viam como uma ameaça, uma mulher que se recusava a seguir as regras não escritas da família real. Além disso, seu relacionamento com Dodi Fayed, filho do bilionário Mohammed Al-Fayed, tem sido controverso devido a diferenças culturais e especulações sobre um possível noivado. Ainda assim, nem mesmo seus críticos podem negar seu apelo. Diana foi um fenômeno cultural, uma mulher que viveu a vida com o coração aberto, mesmo que isso às vezes lhe custasse caro em isolamento e sofrimento.
A vida e a carreira de Diana foram uma jornada da inocência à dolorosa maturidade, com sucessos brilhantes e fracassos amargos. Aos 16 anos, ela conheceu o príncipe Charles em Althorp House, enquanto ele namorava sua irmã Sarah. Charles, 13 anos mais velho que ela, sentiu-se atraído pela gentileza e beleza natural de Diana. Após um breve namoro, eles ficaram noivos em fevereiro de 1981 e se casaram em 29 de julho daquele ano na St. Paul, em Londres. O casamento do século, televisionado para 750 milhões de telespectadores, marcou o início de uma nova fase na vida de Diana. Ela se tornou princesa de Gales, dando à luz o príncipe William em 1982 e o príncipe Harry em 1984. Nos primeiros anos de seu casamento, Diana era amada pelo público por sua beleza, senso de moda e simpatia. Ela rapidamente se tornou uma estrela da mídia, com cada vestido e cada gesto cuidadosamente analisados. Entretanto, a vida na família real não era o que ela imaginava. Seu casamento com Charles acabou devido a diferenças de personalidade, pressão da mídia e seu relacionamento com Camilla. Diana, que ansiava por amor e aceitação, sentia-se isolada no palácio, onde era chamada de garota boba por alguns funcionários reais. Ela lutou contra distúrbios alimentares e depressão, tentando suicídio diversas vezes, como revelado em entrevistas posteriores. As cartas desesperadas que ela escreveu para Charles, publicadas anos depois, revelam a dor de uma mulher presa em um casamento sem saída. Apesar disso, Diana alcançou sucesso considerável em seu papel de princesa. Ela se tornou patrona de mais de 100 instituições de caridade, com foco em questões como HIV e AIDS, hanseníase e crianças carentes. Sua campanha anti-minas em Angola em 1997, poucos meses antes de sua morte, ajudou a impulsionar o Tratado de Ottawa, que proibia o uso de minas antipessoal, uma conquista reconhecida internacionalmente. O maior fracasso de Diana, se é que podemos chamar assim, foi seu casamento desfeito com Charles. Após anos de tensão, eles se separaram em 1992 e se divorciaram em 1996. Sua entrevista com Martin Bashir no BBC Panorama, na qual ela disse "éramos três neste casamento", chocou o público e aprofundou o rompimento com a família real. Apesar de sua popularidade pública, Diana pagou o preço do isolamento do palácio e do constante escrutínio da mídia. Após o divórcio, ela continuou seu trabalho de caridade e começou um breve, mas controverso relacionamento com Dodi Fayed. Sua carreira, embora curta, deixou uma impressão duradoura, mas foi interrompida por um acidente fatídico, deixando o mundo se perguntando o que ela poderia ter conquistado se tivesse vivido mais. Em um cenário fictício detalhado, o irmão da princesa Diana, Charles Spencer, quebra o silêncio em 2025 em uma entrevista exclusiva com uma prestigiosa emissora de televisão, revelando segredos profundos sobre sua irmã, deixando o público sem palavras e esclarecendo seus medos extremos antes de sua morte. Charles, Visconde Althorp, há muito tempo mantém silêncio sobre detalhes delicados envolvendo Diana, principalmente para proteger sua família e seus dois netos, William e Harry. Entretanto, depois de quase 3 décadas, ele decidiu falar abertamente, motivado pelo desejo de esclarecer a verdade e fazer justiça à sua irmã. A entrevista, realizada na Althorp House, onde Diana cresceu, ocorreu em uma sala imponente, com retratos de família nas paredes e uma mesa coberta com recordações de Diana, desde cartões escritos à mão até seu famoso vestido de noiva. Charles começou compartilhando memórias da infância de Diana, descrevendo-a como uma garota sensível que sempre tentava fazer os outros felizes, mesmo que ela mesma sofresse com a dor do divórcio dos pais. Ele disse que Diana frequentemente lhe confidenciava sobre seus sonhos, desde se tornar uma dançarina até construir uma família feliz. No entanto, o tom de Charles ficou sério quando ele se voltou para os últimos anos de Diana. Ele revelou que ela lhe enviou uma série de cartas e gravações secretas entre 1995 e 1997, nas quais expressava temores de que sua vida estivesse em perigo. Charles, com os olhos vermelhos, disse que guardou os documentos em um cofre em Althorp,
com medo de divulgá-los por medo de machucar William e Harry, mas agora sentia que era hora de o mundo saber a verdade. Segundo Charles, Diana acreditava que estava sendo monitorada de perto por agências de inteligência britânicas, possivelmente o MI6, a mando de certas figuras da família real. Ela descreveu ligações anônimas à noite, com vozes frias ameaçando que ela nunca seria deixada em paz se continuasse a criticar publicamente a família real. Ela contou sobre carros estranhos a seguindo em Londres e Paris, ruídos estranhos de estática em seu telefone e a sensação de estar sendo observada até mesmo em seu apartamento no Palácio de Kensington. Charles revelou um detalhe chocante. Diana foi até ele na primavera de 1997, poucos meses antes de sua morte, e lhe entregou uma pequena caixa de madeira contendo gravações e uma carta, na qual ela escreveu que temia que um acidente estivesse sendo encenado para se livrar dela. Ela sugeriu que o príncipe Charles, embora não estivesse diretamente envolvido, estava sob pressão dos conselheiros do palácio para resolver o problema de Diana, principalmente após sua entrevista ao Panorama de 1995, na qual ela falou publicamente sobre a infidelidade de Charles e seu isolamento. Charles disse que Diana estava particularmente preocupada com seu relacionamento com Dodi Fayed, em quem ela via uma fonte de conforto durante seus dias solitários. Ela temia que as especulações sobre o noivado com Dodi, um muçulmano, tivessem causado pânico entre alguns membros da família real, pois poderiam causar uma crise política e prejudicar a imagem da monarquia. Em uma gravação que Charles tocou durante a entrevista, ouve-se a voz trêmula de Diana dizendo: "Charles, você tem que me prometer que, se algo acontecer, você protegerá William e Harry. Não sei quanto tempo me resta, mas sinto que estou sendo caçada." Charles, com a voz embargada, admitiu que não tinha feito o suficiente para proteger a irmã, que achava que os medos dela eram devido à pressão psicológica, mas depois do acidente não pôde deixar de se perguntar se eram reais. O acidente no túnel Ponte de El Alma, no qual o Mercedes S280 que transportava Diana, Dodi Fayed, o motorista Henry Paul e o guarda-costas Trevor Reis Jones colidiu com um pilar de concreto a mais de 100 km por hora, aumentou a suspeita. Investigações oficiais francesas e britânicas, que se estenderam de 1997 a 2008, concluíram que o acidente foi causado por Henry Paul dirigindo bêbado, com um nível de álcool no sangue 3 vezes maior que o limite legal, combinado com os paparazzi perseguindo e o fato de que ninguém no carro estava usando o cinto de segurança. No entanto, detalhes perturbadores, como uma luz branca relatada por testemunhas no túnel, ou o desaparecimento do Fiat Uno suspeito de colidir com o Mercedes, alimentaram teorias da conspiração. As revelações de Charles Spencer, com as cartas e gravações de Diana, deixaram o público sem palavras, questionando se sua morte foi realmente um acidente ou o resultado de uma trama cuidadosamente orquestrada. As últimas palavras de Diana: "Meu Deus! O que está acontecendo?", registradas pelo bombeiro Xavier Gourmelon, ecoam como um pedido de socorro sem resposta. O legado da princesa Diana é uma rica tapeçaria de compaixão, coragem e influência temporal. Primeiro, ela mudou a maneira como o mundo via a família real britânica. Como uma das primeiras integrantes a falar publicamente sobre suas lutas pessoais, desde problemas de saúde mental até o fim de seu casamento, Diana tornou a monarquia mais compreensível e humana. Apertar a mão de pacientes com HIV em 1987 no Hospital Middlesex ajudou a dissipar o estigma em torno da doença, enquanto uma campanha anti-minas terrestres em Angola salvou milhares de vidas. O Diana Memorial Fund, criado após sua morte, continua apoiando instituições de caridade que ela amava, desde crianças carentes até moradores de rua. Seus filhos, William e Harry, herdaram o espírito caridoso da mãe, principalmente por meio de iniciativas como a Heads Together, que se concentra na saúde mental. Segundo, Diana é um eterno ícone da moda. Do elegante estilo Sloane Ranger da década de 1980 aos ousados vestidos pós-divórcio, como o vestido de vingança de Christina Stambolian em 1994, ela moldou a indústria da moda. A bolsa Lady Dior, que leva o nome dela, continua sendo um símbolo de luxo. Seus itens, de vestidos de noiva a cartões de agradecimento escritos à mão,
são vendidos regularmente em leilões por dezenas de milhares de dólares, demonstrando sua influência duradoura. Terceiro, ela deixou um legado familiar por meio de William e Harry, que não apenas continuaram seu trabalho de caridade, mas também levaram adiante a compaixão e a empatia de sua mãe. No entanto, seu legado também é controverso. Seus assuntos públicos e privados e seu relacionamento tenso com a família real levaram alguns a acreditar que ela está prejudicando a monarquia. Teorias da conspiração em torno de sua morte, apesar de refutadas pelas investigações, continuam a causar polêmica. Ainda assim, Diana continua sendo um símbolo de mudança, uma mulher que viveu seu coração e inspirou o mundo. Concluindo, a princesa Diana foi uma das figuras mais icônicas do século XX, uma mulher que viveu de coração aberto e deixou uma marca indelével. De uma infância tumultuada há anos sob os holofotes da mídia, ela superou dificuldades para se tornar um símbolo de compaixão e coragem. A revelação fictícia de Charles Spencer, com cartas e gravações revelando os medos de Diana, é um lembrete das pressões que ela suportou em seus últimos dias. Seu legado, desde seu trabalho de caridade até seu estilo de moda, continua a inspirar milhões. Sua morte trágica, embora considerada um acidente, ainda deixa perguntas sem resposta, deixando o mundo se perguntando se a rosa inglesa realmente morreu por causa de uma cruel coincidência. Diana não era apenas uma princesa, mas uma luz eterna, brilhando para sempre nos corações daqueles que a amavam.